Agradecer a Deus pela vida dos obreiros que estão na minha retaguarda. Deus abençoe a todos. Agradecer a você que está aqui para ouvir Deus falar conosco. A presença de Deus é real e já posso senti-la desde o começo do culto. Deus tem uma palavra para o seu povo nesta noite. Aleluia. Aqueles que trouxeram a Bíblia Sagrada, por favor, por gentileza, abra comigo no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versículos 13 em diante. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 13 em diante. Aleluia. Amém? Todos encontraram o texto? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que quando os que levavam a arca tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor e desprezou em seu coração. Peço para fazermos a leitura do versículo de número 20, que diz: E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honroso foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical perante o Senhor, que me escolheu a mim antes que a teu pai, e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos e das servas, e de quem falasse delas serei honrado. Feche a sua Bíblia, coloque-a sobre o banco, segure sobre a sua mão. Cubra a sua cabeça com permissão do pastor. Eu gostaria de fazer uma oração. Vamos falar com Deus. Senhor, nesta noite, Pai, eu te louvo, eu agradeço a Ti, Pai, por ser teu instrumento. Deus, eu quero te pedir, Espírito Santo, fala com esse povo nesta noite. Mas Deus, eu quero te pedir, Senhor, que toda honra e glória seja dada a Ti, meu Deus, nesta noite. Espírito Santo, a tua presença é real, Deus, eu já posso senti-la aqui nesta tribuna. Meu Deus, o meu corpo não aguenta ficar de pé, mas Deus, eu te peço, me sustenta aqui em cima, Pai. Deus, eu quero te pedir, Senhor, por bondade, Senhor. Se possível, Senhor, paira com a tua glória sobre esse lugar nesta noite, Pai. Envolve a tua igreja, Senhor, com a tua presença, Deus, e fala conosco em nome de Jesus. Assim se damos glória ao Senhor nesta noite. Aleluia. Eu dizia para o irmão Éder, por tudo que Deus já falou aqui, eu não precisava pregar. Tudo que Deus disse, eu só vou acrescentar, pastor, nesta noite. Deus, desde o começo do culto, tem falado sobre adoração, tem falado sobre louvor, tem falado sobre fidelidade. E é sobre isso que eu quero pregar nesta noite, somente com uma coisa acrescentada. Eu quero pregar nesta noite sobre a presença de Deus dentro da casa. A Bíblia nos diz que durante um período muito longo, a arca de Deus ficou fora de Israel. A arca de Deus foi tomada pelos filisteus e levado para a cidade dos filisteus, e ali ficou por muitos e muitos anos. A Bíblia nos diz agora que Saul assume o reinado de Israel. Saul reina durante todo o seu reinado, mas morrendo Saul, Davi, como já sendo ungido a rei, se torna rei em Israel. E a primeira coisa que Davi vai fazer é: por favor, eu quero que tragam a presença de Deus para Israel novamente. Eu quero que a presença de Deus esteja aqui em Israel conforme ela sempre esteve. Eu quero que a palavra de Deus se cumpra e a presença de Deus esteja dentro de Israel. E agora o que Davi vai fazer? Davi vai juntar aproximadamente 20 mil homens e vai subir para a cidade dos filisteus
para buscar a arca e trazer a arca de volta. E a Bíblia diz agora que Davi sobe, pega a arca e vem trazendo, só que no meio desse caminho, a Bíblia vai nos contar sobre a história de Uzá, que tocou na arca quando a arca pendia e foi iluminado pela glória do Senhor. A Bíblia também vai nos contar que durante um período a arca ficou na casa de Obed-Edom e Obed-Edom foi abençoado. Mas não é nem sobre Uzá, nem sobre Obed-Edom que eu quero pregar nessa noite. A Bíblia nos diz que agora chegando Davi na cidade dele, em Israel, eles davam 6 passos, paravam e ofereciam um sacrifício em louvor a Deus. Caminhavam mais 6 passos, paravam e faziam outro sacrifício de louvor a Deus. Caminhavam mais 6 passos, paravam e faziam outro sacrifício de louvor a Deus. Eu não sei qual era a distância da cidade dos filisteus até a cidade de Davi, mas eu sei que de 6 em 6 passos, Davi parava e fazia um sacrifício de louvor a Deus. Aleluia! Do Senhor. E Davi agora vinha alegrante, pulando na presença do Senhor, dizendo: a arca está voltando para Israel. A presença de Deus que antes esteve fora do arraial, agora está voltando para seu devido lugar. E agora Davi vem adentrando de 6 em 6 passos, juntamente com os levitas. E ele adentra que a multidão já o esperava do lado de fora da cidade. Juntamente com Davi numa alegria, numa festa sem tamanho, adorando ao Senhor, porque a presença estava entrando dentro de Israel novamente. Mas a Bíblia nos conta um fato muito intrigante. A Bíblia não vai dizer que Davi estava de coroa. A Bíblia não vai dizer que Davi estava de manto real. A Bíblia não vai dizer que Davi estava com a sua túnica real. A Bíblia vai dizer que Davi estava com um éfode de linho. Roupa típica de sacerdote que levava a presença de Deus para onde ela deveria ir. E Davi agora vem bailando e pulando e pulando e pulando. E de repente alguém observava da janela do seu quarto. A Bíblia vai nos dizer agora que a sua esposa, filha de Saul, chamada Mical, ou observava da janela de seu quarto e começa a pensar: o que aquele doido está fazendo lá embaixo? O que aquele maluco de pedra está fazendo lá embaixo? Porque Mical é um tipo de pessoa que não entendia os mistérios de Deus, então não sabia o que Davi estava fazendo. Davi não era tipo assim do nosso meio, acostumado com o requeté de Jeová. Ela olha assim e diz: o que Davi está fazendo? Não está de coroa, não está de manto, não está de túnica real, está de éfode de linho. Ele já pensou rei de Israel vestido de éfode de linho? Diz: esse Davi não vale nada. Mas a Bíblia nos conta que agora Davi entra com a arca e sobe para o seu quarto e diz: você viu, trouxe a arca de volta. Eu creio que Mical começa a discutir com Davi e pensa: quem tu pensa que é? Por acaso você não é rei de Israel? Agora você tira a sua coroa, tira o seu manto, tira a sua túnica, se veste de éfode de linho e começa a bailar no meio do povo. Davi, faz maturidade, Davi. Davi, vamos parar de ser criança, Davi, pelo amor de Deus. Só que mal sabia ela que Davi tinha a resposta na ponta da língua. Davi disse: tudo bem, Mical, mas deixa eu te contar uma história. Antes de mim ser rei, antes de mim ter coroa, antes de mim ter manto, antes de mim ter túnica, eu era pastor de ovelha. E quando eu era pastor de ovelha, Mical, vivia sentado em cima de uma pedra, debaixo de uma árvore, observando as ovelhas, com a minha harpa adorando ao Senhor. Eu não precisava de coroa, não precisava de manto, não precisava de túnica, só precisava da presença dele. Agora, quando seu pai me chamou para tocar para ele, quando ele ficou endemoniado, eu simplesmente não tinha coroa, não tinha manto, não tinha túnica. Mas eu sei que uma coisa: quando eu pegava a minha harpa, eu começava a tocar, eu não tinha que fazer retirada. Então, você não sabe, vou te contar outra história. Lembra daquela época, antes de mim me casar com você, quando Golias começou a afrontar Israel, e todo o exército de Israel, sem infantaria do rei, ficou cagando de medo? Simplesmente eu, cheio da unção, sem coroa, sem túnica, sem manto, simplesmente peguei uma pedra cheia da unção e cravei na testa do gigante, e o gigante foi ao chão. Agora, então, eu quero te dizer uma coisa: hoje eu tenho a coroa, hoje eu tenho manto, hoje eu tenho a túnica. Mas uma coisa que não consegui tirar de mim, então, foi a presença do meu Deus. Então, tudo bem, você pode me chamar de criança. Eu aceito ser chamado de criança.
mas que se for preciso eu vou lá na presença da arca de novo, eu vou guardar.